O barulho ensurdecedor do motor V-Twin cortou o silêncio da tarde como um trovão anunciando tempestade. Todas as cabeças na escola estadual Dom Pedro II se viraram em direção ao portão principal. Professor Augusto congelou no meio de sua humilhação pública ao pequeno Miguel, um garoto de apenas 12 anos cujos olhos já não brilhavam mais havia semanas. O educador havia acabado de dizer as palavras mais cruéis que um adulto pode dirigir a uma criança: "Você nunca vai ser nada na vida, menino. É melhor abandonar logo e parar de desperdiçar nosso tempo." Mas então a Harley-Davidson Road King estacionou bem em frente ao portão. Do banco de couro customizado desceu um homem que parecia ter saído diretamente de um filme. Jaqueta de couro preta com patches de lugares exóticos, óculos escuros Ray-Ban, barba grisalha perfeitamente aparada, e um sorriso que carregava histórias de 1000 aventuras. Ele tinha por volta de 50 anos, mas se movia com a energia de alguém que havia descoberto o segredo de viver plenamente. Removeu o capacete revelando cabelos prateados e caminhou com passos firmes em direção ao pátio onde dezenas de alunos e professores observavam, boquiabertos. Se você quer descobrir como essa história termina e ver mais narrativas que vão mudar sua perspectiva sobre a vida, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Você não vai querer perder o que vem a seguir. O estranho parou a poucos metros do professor Augusto e do pequeno Miguel. Seu olhar, mesmo protegido pelos óculos escuros, parecia perfurar a alma de quem o encarava. Ele tirou os óculos lentamente, revelando olhos castanhos que brilhavam com uma mistura de decepção e determinação. Aqueles olhos se fixaram primeiro no professor, depois desceram para o menino de uniforme surrado e mochila rasgada, que agora tremia levemente, não sabendo se deveria sentir medo ou esperança. "Augusto Farias", disse o homem com uma voz grave e controlada, que ecoou pelo pátio silencioso. "Faz quanto tempo? 20 anos? 30? O professor empalideceu. Sua boca se abriu e fechou como a de um peixe fora d'água. As mãos que segundos antes gesticulavam com arrogância agora tremiam visivelmente. "Doutor. Doutor Henrique", conseguiu balbuciar, e o título soou como uma condenação em seus próprios lábios. "Ah, então você se lembra", respondeu Henrique com um sorriso que não chegava aos olhos. "Que bom. Porque eu nunca esqueci." Nunca esqueci o professor que disse exatamente as mesmas palavras para um garoto de 13 anos, há 32 anos. "Você nunca vai ser nada na vida." Lembra de ter dito isso, Augusto? Porque eu lembro. Cada maldita palavra. O pátio estava tão silencioso que era possível ouvir as folhas das árvores sendo movidas pelo vento. Miguel olhava de um homem para o outro, seu coração batendo tão forte que ele podia senti-lo na garganta. Algo estava acontecendo, algo grande, e ele estava no centro disso sem entender como ou porquê. Henrique então fez algo inesperado. Ignorou completamente o professor e se agachou na frente de Miguel, ficando na altura dos olhos do garoto. Removeu completamente os óculos e guardou no bolso da jaqueta. Seu olhar era gentil agora, paternal, compreensivo de uma forma que Miguel nunca havia experimentado. "Qual é o seu nome, rapaz?" perguntou suavemente. Miguel", respondeu o menino, sua voz quase um sussurro. "Miguel", repetiu Henrique, como se estivesse gravando aquele nome em pedra. "Eu vou te contar uma história, Miguel. A história de um menino que foi humilhado por um professor na frente de toda a escola. Um menino que acreditou naquelas palavras e quase desistiu de tudo. Quase. Você quer ouvir?" Miguel assentiu lentamente, lágrimas começando a se formar em seus olhos castanhos. "Esse menino era eu", disse Henrique, colocando uma mão firme mas gentil no ombro de Miguel. "E hoje, eu vim aqui não apenas para confrontar o passado, mas para garantir que a história não se repita. Vim aqui para mostrar a você, e a todos que estão assistindo, que palavras podem destruir, mas também podem reconstruir." Henrique se levantou, mas manteve sua atenção dividida entre Miguel e a crescente audiência de estudantes e professores que se aglomerava ao redor. Augusto permanecia petrificado, como uma estátua de sal condenada a testemunhar sua própria queda. A diretora, Dona Márcia, finalmente apareceu correndo da sala da administração, claramente alarmada pela comoção incomum em sua escola normalmente quieta. "O que está acontecendo aqui?" ela exigiu, com aquele tom de autoridade que administradores escolares cultivam ao longo de décadas. "Senhor, o senhor não pode simplesmente entrar em uma instituição de ensino e..." "Doutora Márcia Oliveira", interrompeu Henrique,
virando-se para ela com um sorriso educado mas firme. Meu nome é Dr. Henrique Almeida Santos. Sou neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês, professor visitante na USP, e autor de 3 livros sobre educação e desenvolvimento infantil. Mas há 32 anos, eu era apenas um garoto pobre desta mesma escola, vestindo um uniforme tão surrado quanto deste jovem aqui. Ele apontou para Miguel sem desviar os olhos da diretora. O reconhecimento brilhou nos olhos de Márcia. Doutor Henrique, o Doutor Henrique que doou a nova biblioteca. O mesmo, confirmou ele. E hoje descobri, por puro acaso, que o professor que quase destruiu minha vida ainda está aqui, fazendo exatamente a mesma coisa com outra geração de crianças. Henrique então fez algo que ninguém esperava. Puxou seu smartphone do bolso, um modelo top de linha que provavelmente custava mais do que o salário mensal da maioria dos professores presentes, e começou a rolar por fotos. Encontrou o que procurava e mostrou a tela para Miguel primeiro. Esse era eu aos 13 anos, disse ele suavemente. Na tela, havia a foto desbotada de um garoto magro, de uniforme remendado, olhos tristes e postura curvada. A imagem era dolorosamente similar à realidade de Miguel. O menino engoliu em seco, sentindo uma conexão instantânea com aquele garoto congelado no tempo. Eu morava com minha avó em uma casa de 2 cômodos no Jardim Ângela, continuou Henrique, agora falando para toda a audiência. Minha mãe tinha nos abandonado. Meu pai estava preso. Eu vinha para a escola com fome na maioria dos dias, porque a merenda escolar era frequentemente a única refeição decente que eu tinha. Meus cadernos eram doados, minhas canetas eram encontradas no chão, e meu uniforme tinha sido de outros 3 alunos antes de chegar até mim. Ele pausou, deixando suas palavras penetrarem. Vários alunos na audiência olharam para seus próprios uniformes novos, suas mochilas de marca, seus celulares caros, experimentando talvez pela primeira vez um lampejo de consciência sobre privilégio. Mas eu tinha algo, continuou Henrique, sua voz ganhando força. Eu tinha curiosidade. Adorava aprender. Fazia todas as lições, mesmo quando tinha que fazê-las à luz de vela porque a energia tinha sido cortada. Lia todos os livros que conseguia encontrar. Sonhava em ser médico, em ajudar pessoas, em fazer diferença no mundo. Professor Augusto tinha começado a se afastar discretamente, mas Henrique o parou com apenas um olhar. Não, disse ele firmemente. Você vai ouvir isso. Você vai ouvir tudo. Henrique voltou sua atenção para o grupo. Um dia, eu estava empolgado porque tinha conseguido nota máxima em uma prova de ciências. Era sobre anatomia humana, meu assunto favorito. Eu tinha estudado tanto que conseguia nomear todos os ossos do corpo, explicar como os órgãos funcionavam. Quando recebi a prova de volta, mostrei para o professor Augusto Farias, pensando que ele ficaria orgulhoso. Sua expressão endureceu. Sabe o que ele disse? Disse que eu provavelmente tinha colado. Que um menino do meu tipo não tinha capacidade para aquilo. Quando eu protestei, quando tentei explicar como havia estudado, ele me fez ficar de pé na frente de toda a turma e disse. Henrique pausou, sua mandíbula apertada. Disse que eu deveria parar de desperdiçar o tempo dele e o espaço na sala de aula. Que eu nunca seria nada. Que meninos como eu eram destinados a ser pedreiros, lixeiros ou criminosos. Que eu deveria aceitar meu lugar no mundo e parar de sonhar tão alto. O silêncio era absoluto. Até mesmo o som do trânsito distante parecia ter parado. Eu acreditei nele, admitiu Henrique, e sua voz finalmente quebrou um pouco. Durante meses, eu acreditei. Parei de estudar. Comecei a matar aula. Entrei para um grupo de meninos que estava começando a se envolver com coisas erradas. Eu tinha 13 anos e estava pronto para desistir de tudo, porque um adulto que eu deveria ser capaz de confiar me disse que eu não valia nada. Miguel estava chorando abertamente agora. Henrique se agachou novamente e gentilmente enxugou as lágrimas do menino com um lenço que tirou do bolso. Mas alguém me salvou, disse ele, olhando diretamente nos olhos de Miguel. Alguém acreditou em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesmo. Seu nome era Dona Beatriz, continuou Henrique, uma suavidade nostálgica colorindo sua voz enquanto ele se levantava novamente. Ela era a bibliotecária da escola. Vocês se lembram dela, Dona Márcia? A diretora sentiu, seus próprios olhos agora úmidos. Claro. Ela trabalhou aqui por 40 anos antes de se aposentar.
Faleceu há 5 anos. Eu sei, disse Henrique suavemente. Eu estava ao lado dela quando partiu. Paguei por todos os cuidados médicos, mas não foi sobre dinheiro. Foi sobre gratidão. Foi sobre amor. Ele voltou a caminhar pelo pátio, sua presença comandando a tensão absoluta. A Harley estacionada no portão brilhava sob o sol da tarde, um símbolo reluzente de sucesso que contrastava fortemente com a modéstia da escola estadual. Dona Beatriz me encontrou um dia, escondido atrás das estantes da biblioteca, chorando relembrou Henrique. Eu estava com um livro de anatomia no colo, mas não estava lendo. Estava apenas olhando para as figuras, pensando em como era estúpido ter sonhado em entender aquilo. Ela se sentou ao meu lado no chão. Imaginem, uma senhora de 60 anos sentando no chão de uma biblioteca empoeirada, e simplesmente ficou ali comigo em silêncio por um tempo. Henrique parou e olhou para Miguel. Sabe o que ela fez então? Ela não me deu palavras vazias de encorajamento. Não me disse que tudo ficaria bem ou que eu deveria ser forte. Ela pegou aquele livro de anatomia, abriu em uma página sobre o cérebro humano, e disse: Sabe o que é extraordinário sobre o cérebro, Henrique? Ele não sabe que é pobre. Ele não sabe que você veste roupas velhas ou mora em uma casa pequena. Tudo o que ele quer fazer é aprender, crescer, criar conexões. Seu cérebro tem o mesmo potencial que o cérebro de qualquer outra pessoa nesta escola, nesta cidade, neste mundo. Ele sorriu com a lembrança. Então ela me fez uma proposta. Disse que se eu voltasse para a biblioteca toda a tarde depois da aula, ela me ensinaria. Não apenas o conteúdo escolar, mas como estudar, como aprender, como acreditar em mim mesmo novamente. E ela cumpriu. Durante 3 anos, todos os dias após a aula, enquanto outros professores iam embora correndo, Dona Beatriz ficava comigo naquela biblioteca. Ela me ensinou a transformar minha raiva em determinação, minha dor em propósito, minha humilhação em combustível para provar que todos que duvidaram de mim estavam errados. Professor Augusto finalmente encontrou sua voz. Henrique, eu não me lembro disso da forma que você está descrevendo. Eu estava apenas tentando preparar-me para a realidade, interrompeu Henrique, sua voz de repente afiada como uma lâmina. Evitar que eu me decepcionasse mais tarde. Essas são as desculpas que você dá a si mesmo, porque eu ouvi Miguel aqui receber exatamente o mesmo sermão. As mesmas palavras venenosas embrulhadas em uma falsa preocupação pedagógica. Henrique tirou uma carteira de couro do bolso interno de sua jaqueta. Dela, removeu cuidadosamente uma foto antiga, protegida em plástico. Mostrou-a para a audiência. Era Dona Beatriz, mais jovem, sorrindo ao lado de um adolescente magro em um uniforme de formatura do ensino médio. O adolescente segurava um certificado e seu sorriso era tão brilhante que parecia iluminar a foto desbotada. Este foi o dia que me formei do ensino médio, explicou Henrique. Primeiro lugar da turma. Bolsa integral para medicina na USP. Dona Beatriz estava mais orgulhosa que qualquer mãe biológica poderia estar. E sabe quem não apareceu na cerimônia? Quem não reconheceu meu sucesso? Você, Augusto. Você estava lá, claro, como professor. Mas quando eu cruzei o palco, você desviou o olhar. Como se não pudesse suportar a visão de ter estado tão completamente, inequivocamente errado sobre mim. A acusação pairou no ar como fumaça pesada. Augusto não tentou negar. Sua postura era de derrota, os ombros curvados, o olhar fixo no chão. Mas esta história não é sobre vingança, disse Henrique, surpreendendo a todos. Não vim aqui para destruir você, Augusto, embora Deus sabe que você mereça. Vim aqui por causa dele. Ele apontou para Miguel. E por causa de todas as outras crianças que você e professores como você rotulam como sem futuro baseados em sua classe social, suas roupas ou suas circunstâncias. Henrique se aproximou novamente de Miguel, se ajoelhando para ficar na altura dos olhos do menino. Miguel, você se lembra do que ele disse para você há 10 minutos? Miguel assentiu, sua voz embargada. Que eu nunca vou ser nada. Que estou desperdiçando o tempo dele. E como isso fez você se sentir? Como se eu fosse lixo, sussurrou Miguel. Como se não valesse nada. Henrique colocou ambas as mãos nos ombros do menino. Agora me escute com muita atenção, Miguel. Essas palavras são mentiras.
Mentiras baseadas na ignorância dele, não na sua realidade. Você sabe o que eu vejo quando olho para você? Miguel balançou a cabeça negativamente. Eu vejo potencial ilimitado. Vejo um menino que, apesar de todas as dificuldades, ainda aparece na escola todos os dias. Isso requer coragem que a maioria dos adultos não tem. Vejo alguém cujos olhos ainda têm aquela fagulha de curiosidade que é o ingrediente mais importante para qualquer tipo de sucesso. E sabe o que mais eu vejo? O quê? Perguntou Miguel, um fio de esperança tecendo através de sua voz quebrada. Eu me vejo, disse Henrique simplesmente. Vejo quem eu era e quem eu me tornei. E se eu conseguir, você também pode. Henrique se levantou e, pela primeira vez desde que chegou, seu olhar percorreu toda a audiência com propósito calculado. Ele era claramente um homem acostumado a comandar salas de cirurgia onde decisões em frações de segundo determinavam vida ou morte. Aquela mesma autoridade natural agora preenchia o pátio da escola. Dona Márcia, ele disse, voltando sua atenção para a diretora. Preciso de uma sala. Agora. E preciso que você reúna todos os professores que estiverem disponíveis. O que tenho a dizer não é apenas sobre o professor Augusto ou sobre Miguel. É sobre um sistema inteiro que está falhando com as crianças que mais precisam dele. A diretora hesitou por apenas um momento antes de assentir. Havia algo na presença de Henrique que era impossível recusar. A sala de reuniões, ela disse. 10 minutos. Perfeito, respondeu Henrique. Então ele se virou para Miguel. Você vem comigo. Você é o convidado de honra desta conversa. Miguel olhou nervosamente para seus colegas de classe, mas algo na expressão firme e encorajadora de Henrique lhe deu coragem. Ele assentiu. Enquanto a multidão começava a se dispersar relutantemente, os estudantes sendo pastoreados de volta para salas de aula por professores tão chocados quanto eles, Henrique caminhou até sua Harley. Da bolsa lateral, removeu uma pasta de couro marrom claramente cara e bem usada. Também pegou um notebook que provavelmente custava mais que o equipamento tecnológico da escola inteira. Você dirige essa moto? Perguntou Miguel timidamente enquanto caminhava ao lado de Henrique em direção ao prédio administrativo. Henrique sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez desde que chegará. Dirijo. Já rodei mais de 200.000 quilômetros nela. Percorre este país inteiro, de norte a sul. Conheci pessoas incríveis, vi paisagens que tiram o fôlego. A liberdade que você sente em uma estrada aberta, Miguel, é uma das melhores coisas da vida. Mas, você não tem medo? Perguntou Miguel. Parece perigoso. Viver tem riscos, respondeu Henrique filosoficamente. Mas sabe o que eu aprendi? O maior perigo não é tentar e falhar. É nunca tentar porque alguém te convenceu de que você não é capaz. Isso sim é perigoso, porque é uma morte em vida. Eles entraram no prédio e foram direcionados para a sala de reuniões, um espaço modesto com uma mesa longa, cadeiras desconfortáveis e posteres motivacionais desbotados nas paredes. Já havia vários professores reunidos ali, incluindo Augusto que estava sentado o mais longe possível da cabeceira da mesa, como um réu aguardando julgamento. Dona Márcia entrou por último, fechando a porta atrás de si. Temos 15 professores presentes, ela anunciou. Os outros estão em aula e não podem ser dispensados. Perfeito, disse Henrique, abrindo sua pasta e conectando seu notebook a um projetor que estava na sala. 15 é um bom começo. A primeira imagem que ele projetou na parede foi chocante. Era um gráfico de dados mostrando as taxas de evasão escolar no Brasil, com a escola estadual Dom Pedro II destacada em vermelho. Os números eram alarmantes. 63%, leu Henrique em voz alta. Essa é a taxa de evasão escolar desta instituição entre alunos de baixa renda nos últimos 5 anos. 63% das crianças pobres que entram aqui não se formam. Vocês sabem o que acontece com essas crianças. O silêncio era constrangedor. Eu sei, continuou Henrique. Porque eu pesquisei. Gastei os últimos 6 meses coletando dados, conduzindo entrevistas, rastreando ex-alunos. 42% acabam em trabalhos de baixíssima qualificação, ganhando salário mínimo ou menos. 28% ficam desempregados cronicamente. E 17%, acabam envolvidos com o sistema de justiça criminal de alguma forma. Ele avançou para o próximo slide.
Mas estes números não são inevitáveis. Não são determinados pela pobreza ou pelas circunstâncias familiares. Sabem como eu sei? Porque comparei com escolas em bairros igualmente pobres onde essas taxas são completamente diferentes. O próximo slide mostrou 3 escolas públicas em outras cidades, todas com dados demográficos similares mas resultados dramaticamente superiores. A diferença, disse Henrique, olhando diretamente para cada professor na sala, não são os recursos financeiros. Não é o tamanho das salas ou a qualidade dos livros didáticos. A diferença são os professores. Especificamente, professores que acreditam em seus alunos versus professores que já decidiram quem vai ter sucesso e quem vai falhar baseados em preconceitos socioeconômicos. Uma professora mais velha, com cabelos grisalhos e aparência gentil, levantou a mão timidamente. Doutor Henrique, com todo respeito, é fácil vir aqui com seus dados e julgar. O senhor sabe como é difícil ensinar em escolas públicas hoje? A falta de recursos, a violência, os pais que não se envolvem. Sandra, interrompeu Dona Márcia suavemente, lendo o crachá da professora. Não, deixe-a falar, disse Henrique. Professora Sandra, você está absolutamente correta. Ensinar em escolas públicas no Brasil é incrivelmente difícil. Vocês são subvalorizados, mal pagos, e frequentemente colocados em situações impossíveis. Eu não estou aqui para negar isso ou minimizar os desafios que vocês enfrentam. Ele pausou, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Mas dificuldade não é desculpa para a crueldade. Frustração não justifica destruir a autoestima de uma criança. E nada, absolutamente nada, dá a um educador o direito de decidir que uma criança não tem futuro simplesmente porque ela é pobre. Henrique avançou para o próximo slide, e a imagem que apareceu fez vários professores se endireitarem em suas cadeiras. Era uma foto do próprio Henrique, anos mais jovem, de jaleco branco, em uma sala de cirurgia cercado por uma equipe médica. Mas não era uma cirurgia comum, as telas ao fundo mostravam imagens cerebrais complexas e equipamentos de última geração. Esta foto foi tirada há 8 anos, explicou Henrique. Foi a primeira cirurgia cerebral que realizei usando realidade aumentada e mapeamento neural em tempo real no Brasil. A paciente era uma menina de 9 anos com um tumor considerado inoperável por outros 5 neurocirurgiões. Hoje, ela tem 17 anos, é a melhor aluna de sua escola, e quer ser médica. Ele deixou isso assentar por um momento. Conto isso não para me gabar, mas para ilustrar um ponto. Vocês sabem quantas vezes me disseram que eu não conseguiria? Não apenas pelo professor Augusto, mas por dezenas de pessoas ao longo da minha jornada. Meninos pobres não se tornam médicos. A medicina é para quem tem conexões. Você está sonhando muito alto. Cada vez que alguém dizia isso, eu tinha que fazer uma escolha, acreditar neles ou acreditar em mim mesmo. Miguel, sentado ao lado de Henrique, estava absorvendo cada palavra como uma esponja. Seus olhos, que uma hora atrás estavam apagados de humilhação, agora brilhavam com algo parecido com esperança cautelosa. Mas aqui está a verdade que levei anos para entender, continuou Henrique, sua voz ganhando intensidade. Eu não deveria ter que fazer essa escolha sozinho. Nenhuma criança deveria. O trabalho de um educador não é apenas ensinar matemática, português ou ciências. É ensinar possibilidade. É expandir horizontes, não estreitá-los. Ele clicou para o próximo slide, revelando um plano detalhado com múltiplas páginas de texto. Nos últimos 6 meses, além de coletar dados sobre esta escola, eu desenvolvi algo. Eu chamo de Projeto Dona Beatriz em homenagem à mulher que salvou minha vida. Dona Márcia se inclinou para a frente, claramente interessada. Que tipo de projeto? Um programa de intervenção e mentoria sistemático, respondeu Henrique. Baseado em pesquisas pedagógicas sólidas e nas minhas próprias experiências. Mas antes de explicar os detalhes, preciso fazer uma pergunta. Ele olhou diretamente para Augusto. Professor Augusto, você ainda quer ser um educador? A pergunta pegou todos de surpresa. Augusto levantou a cabeça pela primeira vez em 15 minutos, seu rosto mostrando uma mistura de confusão e defesa. É claro. Eu ensino há 35 anos. Não perguntei há quanto tempo você ensina, interrompeu Henrique. Perguntei se você ainda quer ser um educador.
Porque há uma diferença enorme entre aparecer em uma sala de aula por obrigação e realmente se importar com o desenvolvimento das mentes jovens sob seu cuidado. Augusto abriu a boca, depois a fechou. Por um longo momento, ele simplesmente olhou para suas mãos sobre a mesa. Quando finalmente falou, sua voz era quase inaudível. Eu não sei mais. A honestidade brutal da resposta surpreendeu a todos, talvez até o próprio Augusto. Obrigado pela honestidade, disse Henrique genuinamente. Porque essa é a primeira coisa que precisamos, honestidade sobre onde estamos antes de podermos decidir para onde vamos. Ele virou-se para a sala toda. Olhem, eu entendo burnout. Entendo desilusão. Trabalho em um dos ambientes mais estressantes que existem, cirurgias cerebrais onde 1 milímetro de erro pode significar a diferença entre vida vegetativa e recuperação completa. Há dias em que saio do hospital mentalmente exausto, questionando cada decisão que tomei. Mas mesmo nesses dias, eu nunca culparia meus pacientes por meu cansaço. A professora Sandra falou novamente, mais suavemente desta vez. O que exatamente o senhor está propondo? Henrique sorriu. Mudança real. Mudança mensurável. Deixe-me mostrar. Ele começou a clicar através de slides, cada um detalhando diferentes aspectos do projeto Dona Beatriz. Primeiro, treinamento de professores em pedagogia culturalmente responsiva. Não palestras vazias, mas workshops práticos sobre como suas próprias experiências de classe e privilégio afetam como vocês interagem com alunos de diferentes origens. Segundo, um programa de mentoria onde cada aluno identificado como em risco, e vamos ser honestos, em risco geralmente significa pobre, recebe um mentor da comunidade. Eu já tenho 30 profissionais de sucesso de diferentes áreas comprometidos, todos ex-alunos desta escola ou de escolas similares. Terceiro, uma biblioteca renovada e expandida que funciona como centro de aprendizado após as aulas. Com tutores pagos, acesso a computadores, e um ambiente onde estudar não é visto como algo para nerds mas como algo cool e aspiracional. Quarto, um fundo de necessidades básicas. Porque não podemos esperar que crianças se concentrem em trigonometria quando estão com fome, ou que se preocupem com química quando não têm sapatos adequados. Necessidades básicas primeiro, então educação. A cada item, as expressões dos professores mudavam. Ceticismo dava lugar a interesse. Defesa dava lugar à possibilidade. E quanto isso custaria? Perguntou Dona Márcia, a preocupação prática de uma administradora sempre presente. O custo inicial para o primeiro ano seria aproximadamente R$ 500 mil, respondeu Henrique calmamente. Vários professores riram nervosamente. Isso é impossível, murmurou alguém. Seria, se vocês tivessem que financiar, concordou Henrique. Mas eu já levantei o dinheiro. 600 mil, na verdade. O extra é para contingências. Tenho comprometimentos de 3 ex-alunos bem-sucedidos além de mim, 2 fundações privadas focadas em educação, e uma empresa de tecnologia que quer fazer sua parte pela responsabilidade social. O silêncio agora era de puro choque. R$ 600 mil não era uma quantia pequena, especialmente para uma escola acostumada a funcionar com recursos mínimos. Mas há condições, continuou Henrique, sua voz ficando mais séria. E essas condições são não negociáveis. Ele olhou diretamente para Augusto novamente. Primeira condição: qualquer professor que demonstrar padrões repetidos de desrespeito, humilhação ou discriminação contra alunos baseados em classe socioeconômica será removido do programa. Se isso acontecer 3 vezes, recomendarei sua demissão formal à Secretaria de Educação. Eu tenho advogados prontos para garantir que isso seja possível legalmente. A ameaça pairou no ar. Augusto empalideceu, mas não protestou. Segunda condição: transparência total. Cada real será rastreado, cada resultado será medido. Não estou fazendo isso para me sentir bem comigo mesmo. Estou fazendo para criar mudança real e mensurável. E se não funcionar, ajustaremos até que funcione. Terceira condição: compromisso. Isso não é um programa de 6 meses ou 1 ano. É um comprometimento de 5 anos. E preciso que cada professor nesta sala decida agora se está dentro ou fora. Dona Márcia levantou uma mão. Doutor Henrique, isso é extraordinário. Mas preciso consultar a Secretaria de Educação, obter aprovações.
Já fiz isso, interrompeu Henrique suavemente. Passei os últimos 3 meses navegando pela burocracia. Tenho todas as aprovações necessárias, todas as autorizações em ordem. A única coisa que falta é a participação voluntária desta escola. E se esta escola recusar, levarei o programa para outra. Foi um golpe de mestre. Nenhuma diretora em sã consciência recusaria R$ 500.000 em investimento educacional com todas as aprovações já em ordem. Nós aceitamos, disse Dona Márcia sem hesitar. Definitivamente aceitamos. Ótimo, disse Henrique. Então vamos começar agora. Quero que cada professor nesta sala me diga, um por um, se está comprometido com este programa e com a mudança que ele representa. E se você não está, não há vergonha nisso. Apenas seja honesto para que possamos trabalhar com pessoas que realmente querem fazer diferença. Um por um, professores foram respondendo. A maioria disse sim com entusiasmo crescente. Alguns foram mais hesitantes, mas ainda concordaram. Até que chegou a vez de Augusto. Todos os olhos se voltaram para ele. O professor mais velho olhou para suas mãos, depois para Miguel, depois finalmente para Henrique. Eu não mereço essa chance, disse ele, sua voz tremendo. Não depois do que eu fiz com você. Não depois de quantos outros como você. Você está certo, concordou Henrique sem crueldade. Você não merece. Mas isto não é sobre o que você merece. É sobre o que essas crianças merecem. E elas merecem professores que acreditem nelas. Augusto engoliu em seco. Eu quero tentar. Quero ser melhor. Mas não sei se consigo. Então essa é minha quarta condição, disse Henrique, surpreendendo a todos novamente. Professor Augusto, você vai fazer terapia semanal, paga pelo programa, e vai participar de todo o workshop de sensibilidade e treinamento que oferecermos. Considere isso sua penitência e sua possibilidade de redenção. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto do professor mais velho. Por que você está fazendo isso? Eu fui terrível com você. Porque Dona Beatriz me ensinou que destruir pessoas que nos machucaram não nos cura, respondeu Henrique simplesmente. Mas criar um mundo onde esse tipo de dor acontece menos, isso sim cura. Então você tem essa chance, uma chance que eu juro por tudo que é sagrado será sua última se você desperdiçá-la. 3 horas depois, quando a reunião finalmente terminou e contratos preliminares foram assinados, Henrique se encontrou sozinho com Miguel no pátio da escola. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. A Harley ainda estava estacionada no portão, um farol de possibilidade metálica. Você está cansado? Perguntou Henrique ao menino. Miguel balançou a cabeça. Estou confuso. Por que o senhor fez tudo isso? Porque alguém fez por mim, respondeu Henrique. E porque quando você escapa de um buraco, você tem 2 escolhas: puxar a escada atrás de você ou deixá-la para os próximos. Eu escolho deixar a escada. Ele se sentou em um banco próximo e fez sinal para Miguel se juntar a ele. Mas agora preciso te fazer algumas perguntas importantes, Miguel. Perguntas que apenas você pode responder. O menino se sentou, suas pernas curtas balançando sem tocar o chão. O que você quer ser quando crescer? Perguntou Henrique. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Ninguém nunca me perguntou isso antes, admitiu finalmente. Não desse jeito, como se a resposta realmente importasse. Ela importa, assegurou Henrique. Talvez mais do que qualquer outra coisa. Eu gosto de consertar coisas, disse Miguel timidamente. Eletrônicos, principalmente. Quando alguém joga fora um celular velho ou um rádio quebrado, eu pego e tento consertar. Às vezes consigo. É como um quebra-cabeça, sabe? Você tem que descobrir o que está errado e como fazer funcionar de novo. Henrique sorriu amplamente. Engenharia. Você tem uma mente de engenheiro. Mas eu sou horrível em matemática, disse Miguel rapidamente, como se precisasse confessar uma falha fatal. Você acha que é horrível em matemática, corrigiu Henrique. Há uma diferença enorme. Quantas vezes alguém realmente se sentou com você e te ensinou matemática de uma forma que faz sentido para como seu cérebro funciona? Miguel pensou. Nunca, eu acho. Exatamente, disse Henrique. Você sabe o que eu percebi quando comecei a estudar medicina?
Que eu tinha aprendido ciências e matemática de um jeito completamente errado na escola. Foi apenas quando encontrei professores que explicavam as coisas diferentemente que tudo começou a fazer sentido. Não é que eu era burro antes. É que ninguém estava falando minha língua. Ele puxou uma caneta do bolso e começou a desenhar no verso de um papel de rascunho. Veja, quando você conserta um celular, o que você está realmente fazendo? Está resolvendo problemas. Está usando lógica. Está entendendo circuitos, o que é basicamente matemática aplicada. Você já está fazendo matemática, Miguel. Você só não percebeu ainda. Os olhos de Miguel se arregalaram. Ninguém nunca tinha posto dessa forma antes. Então aqui está o que vai acontecer, continuou Henrique. Primeira coisa amanhã, eu vou te colocar em contato com um dos mentores do programa. Ele é engenheiro eletrônico, trabalha em uma grande empresa de tecnologia. Uma vez por semana, você vai passar tempo com ele. Não fazendo lição de casa chata, mas realmente aprendendo sobre eletrônica, engenharia, como as coisas funcionam. De verdade. A voz de Miguel estava cheia de uma esperança quase dolorosa de ouvir. De verdade, confirmou Henrique. Mas tem uma condição. Miguel esperou, ansioso. Você tem que prometer que vai tentar, disse Henrique seriamente. Vai ter dias difíceis. Vai ter momentos em que você quer desistir. Vai ter pessoas, talvez até amigos, que vão tentar te puxar para baixo porque você está tentando melhorar. E você tem que prometer que não vai deixar. Eu prometo, disse Miguel rapidamente. Então hesitou. Mas e se eu não for bom o suficiente? E se todo mundo estava certo sobre mim? Henrique colocou uma mão firme no ombro do menino. Miguel, vou te contar um segredo que aprendi. Bom o suficiente não é algo que você é. É algo que você se torna através de trabalho, prática e pessoas que acreditam em você. Há 6 meses, eu realizei uma cirurgia que os melhores médicos do mundo disseram ser impossível. Você acha que eu saí do útero sabendo fazer isso? Miguel riu, a primeira risada genuína que Henrique tinha ouvido dele. Não, continuou Henrique. Eu cheguei lá através de milhares de horas de estudo, centenas de cirurgias, dezenas de falhas e a determinação de continuar tentando mesmo quando era terrivelmente difícil. E você sabe o que me manteve indo? O quê? A lembrança de Dona Beatriz dizendo que ela acreditava em mim. E a lembrança do professor Augusto dizendo que eu nunca seria nada. Eu transformei aquela dor em combustível. Toda vez que era difícil, eu pensava, eu vou provar que ele estava errado. Não por ele, mas por mim e por toda criança que virá depois de mim. Miguel ficou em silêncio, processando. Então disse algo que fez o coração de Henrique apertar. Ninguém nunca acreditou em mim antes. Isso não é verdade, disse Henrique gentilmente. Sua avó acredita em você. Vi nos registros da escola que ela é sua responsável. Ela aparece em todas as reuniões de pais, mesmo trabalhando 3 empregos. Isso é amor. Isso é crença. É diferente, murmurou Miguel. Ela tem que acreditar em mim. Ela é minha avó. Não, discordou Henrique firmemente. Ela escolhe acreditar em você. Assim como Dona Beatriz escolheu acreditar em mim. Assim como eu estou escolhendo acreditar em você. E sabe o melhor? Você vai provar que todos nós estávamos certos. 2 semanas depois, Henrique retornou à escola. Desta vez, ele não chegou com a dramática entrada de uma Harley rugindo. Em vez disso, veio em um carro modesto, acompanhado por 3 pessoas, uma psicóloga educacional, um administrador de programas sociais e Sandra, a professora que havia questionado suas intenções na primeira reunião. Por que vocês me pediram para vir? Perguntou Sandra enquanto caminhavam pelo corredor em direção à sala de Augusto. Por que você fez a pergunta mais importante naquele dia? Respondeu Henrique. Você questionou se mudança real era possível. E eu respeito ceticismo honesto mais do que entusiasmo vazio. Precisamos de pessoas como você no centro deste programa, pessoas que vão nos manter honestos. Eles encontraram Augusto em sua sala de aula durante o intervalo. O professor mais velho estava sentado em sua mesa, olhando para um conjunto de trabalhos de alunos com uma expressão que Henrique não conseguia decifrar completamente. Havia algo diferente nele, uma humildade, talvez, ou simplesmente exaustão. Professor Augusto chamou Henrique da porta.
Podemos conversar? Augusto levantou o olhar e assentiu, movendo-se para se levantar. Não, fique sentado, disse Henrique, entrando com o grupo. Isto não é uma emboscada. É uma conversa que precisamos ter. Sandra fechou a porta enquanto todos se acomodavam em carteiras de alunos, um gesto deliberado de Henrique para quebrar a hierarquia tradicional. Você foi à terapia? Perguntou Henrique sem rodeios. 3 sessões até agora, respondeu Augusto. E ao primeiro workshop na semana passada. E Augusto respirou fundo. E está sendo mais difícil do que eu imaginava. A terapeuta me fez rastrear. Ela me fez listar todos os alunos que me lembro de ter desencorajado ao longo dos anos. Eu preenchi 4 páginas e ainda não terminei. O número pendia no ar como um peso moral. Ela também me fez explorar por que, continuou Augusto, sua voz ficando mais tensa. Por que eu fiz isso? E a resposta é terrível. Nos conte, encorajou a psicóloga educacional, uma mulher nos seus 40 com um olhar gentil mas penetrante. Porque eu estava com raiva, admitiu Augusto. Raiva de estar preso neste trabalho. Raiva de ganhar tão pouco. Raiva de que alunos de escolas particulares tivessem tudo enquanto meus alunos não tinham nada. E eu estava tirando isso neles. Especialmente nos que me lembravam do quanto o sistema era injusto. Você estava punindo-os pela desigualdade que não criaram, observou Henrique. Sim, sussurrou Augusto. E dizendo a mim mesmo que estava apenas sendo realista. Que estava os preparando para a decepção. Mas eu estava apenas criando a decepção que dizia estar os protegendo. A honestidade brutal era dolorosa de testemunhar. Sandra, que havia entrado na sala com ceticismo protetor, suavizou visivelmente. Mas aqui está o que eu preciso saber, disse Henrique, inclinando-se para a frente. Isso é remorso genuíno ou você está apenas me dizendo o que acha que quer ouvir? Augusto finalmente levantou os olhos. Se eu disser que é genuíno, você vai acreditar em mim? Não sei, respondeu Henrique honestamente. Mas não estou procurando por perfeição. Estou procurando por esforço. Então deixe-me reformular. Você está disposto a fazer o trabalho de mudar, mesmo sendo difícil, mesmo quando ninguém estiver assistindo? Eu quero estar, disse Augusto. Mas tenho medo de falhar. Tenho 35 anos de padrões ruins para desaprender. Então vamos te dar estrutura, disse o administrador de programas, falando pela primeira vez. Vou te fazer um acompanhamento semanal. Você vai me relatar cada interação com alunos de baixa renda. Vamos revisar seu linguajar, suas suposições, seus preconceitos inconscientes. Será desconfortável e intrusivo. Mas você concordou com isso ao aceitar continuar no programa. Augusto assentiu lentamente. Eu aceito. E uma coisa mais, disse Henrique. Você vai pedir desculpas. Não para mim, eu já fiz as pazes com o que você me fez. Mas para os alunos que você feriu ao longo dos anos e que ainda podemos encontrar. Começando com Miguel. O rosto de Augusto perdeu cor. Eu não sei se posso. Então você não mudou, interrompeu Henrique, sua voz dura. Porque mudança real requer responsabilização. Requer olhar para as pessoas que você machucou e admitir, eu estava errado. Você não merecia isso. E sinto muito. Miguel é uma criança, protestou Augusto. Ele vai superar. Você acha que eu superei? A explosão de Henrique foi tão súbita e intensa que todos na sala pularam. Você acha que só porque eu tive sucesso, suas palavras não me perseguem? Tenho 45 anos, Augusto. 45. E ainda ouço sua voz na minha cabeça em momentos de dúvida. Ainda tenho que lutar contra o impulso de acreditar que não sou bom o suficiente. Palavras não desaparecem apenas porque o tempo passa. Elas se enterram fundo e apodrecem. O silêncio após a explosão era ensurdecedor. Henrique respirou fundo, claramente trabalhando para recuperar compostura. Desculpe, disse ele após um momento. Isso foi 32 anos de dor que eu pensei ter superado. Não, disse Sandra suavemente. Isso foi necessário. E professor Augusto precisava ouvir. Augusto estava chorando agora, lágrimas silenciosas que rolavam por um rosto envelhecido por décadas de amargura. Você está certo, disse ele.
Eu vou pedir desculpas. Para Miguel e para qualquer outro que pudermos encontrar. Mesmo que leve anos. Mesmo que alguns não aceitem. Eu devo a eles isso. Henrique assentiu, sua própria emoção claramente controlada por pura força de vontade. Então vamos começar amanhã. Miguel e sua avó virão para uma reunião. Você vai olhar para aquele menino e dizer as palavras que eu nunca ouvi de você. Eu estava errado. A reunião foi marcada para uma sexta-feira à tarde, na mesma sala onde Henrique havia apresentado o projeto Dona Beatriz. Mas desta vez, a atmosfera era completamente diferente. Dona Márcia havia trazido café e biscoitos. Sandra estava presente como observadora neutra. E Miguel chegou de mãos dadas com sua avó, uma senhora pequena e forte com cabelos brancos puxados em um coque apertado e olhos que carregavam o peso de décadas de trabalho duro. Dona Rosa cumprimentou Henrique calorosamente, se levantando para apertar sua mão. Muito obrigado por vir. Doutor Henrique, ela respondeu, sua voz rouca mas firme. Miguel não fala de outra coisa desde que o senhor apareceu. Ele está diferente, mais esperançoso. É disso que se trata, disse Henrique, sorrindo para Miguel que estava menos nervoso desta vez, mas ainda cauteloso. Mas hoje não sou eu quem tem algo importante a dizer. É o professor Augusto. O professor mais velho estava sentado no canto da sala, claramente desconfortável. Quando seu nome foi mencionado, ele se levantou com movimentos rígidos. Miguel, começou ele, sua voz tremendo. Dona Rosa. Eu pedi para vocês virem aqui porque preciso dizer algo que deveria ter dito há muito tempo. Ele pausou, reunindo coragem. Henrique observava impassivamente, mas Sandra notou que seus punhos estavam cerrados sob a mesa, uma tensão que revelava o quanto isto ainda significava para ele. Há 2 semanas, eu disse coisas terríveis para você, Miguel, continuou Augusto. Disse que você nunca seria nada, que estava desperdiçando meu tempo. E isso foi cruel. Foi errado. E não tinha nada a ver com você e tudo a ver com minhas próprias falhas. Miguel olhou para sua avó, que apertou sua mão encorajadoramente. Eu passei 35 anos ensinando, disse Augusto, e em algum lugar ao longo do caminho, esqueci porque comecei. Esqueci que cada criança na minha frente é uma pessoa única com potencial ilimitado. Comecei a fazer julgamentos baseados em preconceitos e frustrações que não tinham lugar em uma sala de aula. Ele finalmente olhou diretamente para Miguel. Você não merecia aquelas palavras. Nenhuma criança merece. E eu sinto muito. Profundamente, genuinamente sinto muito. Miguel não disse nada por um longo momento. Henrique podia ver o conflito no rosto do menino, raiva lutando contra o desejo de acreditar, dor lutando contra a esperança. Por que o senhor disse aquilo? Perguntou Miguel finalmente, sua voz pequena. O que eu fiz de errado? Nada, respondeu Augusto imediatamente. Você não fez nada de errado. Eu é que estava errado. Completamente errado. Dona Rosa falou pela primeira vez, sua voz carregando o peso de autoridade que apenas a voz que criaram gerações inteiras possuem. Professor, o senhor tem ideia do que suas palavras fizeram? Miguel chorou durante 3 dias. Parou de fazer lição de casa. Começou a falar em largar a escola. Meu neto, que sempre amou aprender, estava pronto para desistir por causa do senhor. A acusação foi direto ao alvo. Augusto empalideceu ainda mais. Eu sei, ele disse miseravelmente. E não posso desfazer isso. Não posso voltar no tempo. Tudo que posso fazer é jurar que vou passar o resto da minha carreira tentando ser melhor. Tentando não fazer com outra criança o que fiz com Miguel. E com... Ele olhou para Henrique, com tantos outros. Palavras são fáceis, disse Dona Rosa duramente. Ações são o que importa. A senhora está absolutamente certa, concordou Augusto. E é por isso que quero propor algo. Ele olhou para Henrique, claramente nervoso. Com sua permissão, doutor Henrique, gostaria de ser o tutor pessoal de Miguel em matemática e ciências. Sem pagamento, no meu próprio tempo. Como uma forma de começar a compensar o dano que causei. A proposta surpreendeu a todos, incluindo Henrique. Por quê? Perguntou Miguel desconfiado. Por que eu ia querer aprender com o senhor depois do que aconteceu?
Era uma pergunta justa, e brutalmente honesta da forma que apenas crianças podem ser. Por que eu preciso de você tanto quanto você precisa de mim? Respondeu Augusto. Preciso te ensinar para me lembrar de por que me tornei professor. Preciso ver você ter sucesso para saber que mudança real é possível. Isso é egoísta? Talvez. Mas também é honesto. Miguel olhou para Henrique. O que o senhor acha? Henrique considerou cuidadosamente. Acho que a decisão é sua e de sua avó. Mas vou dizer isto. Às vezes, as pessoas que nos machucaram podem se tornar nossas maiores defensoras quando genuinamente mudam. Não porque esquecemos o que fizeram, mas porque sua transformação prova que mudança é possível. Se você decidir dar essa chance ao professor Augusto, eu estarei monitorando cada passo. E a primeira indicação de que ele está retornando a velhos padrões, acaba. Dona Rosa estudou Augusto com os olhos de alguém que havia visto muitas promessas quebradas na vida. Uma chance, disse ela finalmente. Uma. E meu neto tem permissão para parar a qualquer momento se sentir desconfortável. Justo, concordou Augusto. Mais do que justo. Miguel respirou fundo. Ok. Uma chance. A alívio no rosto de Augusto foi palpável. Mas Henrique se levantou, sua presença dominando a sala novamente. Professor Augusto, antes de prosseguirmos, preciso que você entenda algo, disse ele, sua voz com uma frieza de cirurgião. Esta não é redenção. Não ainda. Isto é o primeiro passo de uma jornada muito longa. E você vai caminhá-la sob escrutínio constante. Porque eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo por Miguel e por toda criança que virá depois dele. Eu entendo, disse Augusto. E aceito os termos. Bem, disse Henrique, suavizando ligeiramente. Então vamos começar a construir algo melhor do que o que foi quebrado. O auditório da Escola Estadual Dom Pedro II estava lotado. Pais, alunos, professores, membros da comunidade, todos apertados em assentos que geralmente permaneciam vazios exceto para apresentações escolares obrigatórias. Mas esta noite era diferente. Esta noite marcava o primeiro evento público do projeto Dona Beatriz, uma feira de ciências e tecnologia onde alunos apresentariam projetos desenvolvidos durante os últimos 6 meses de mentoria intensiva. Henrique estava nos bastidores, ajustando sua gravata, uma concessão rara ao formalismo para esta ocasião especial. Dona Márcia se aproximou, seu rosto brilhando com um orgulho que ela não tentava esconder. Você viu a participação? Ela disse, quase sem fôlego. 230 pessoas. Doutor Henrique, nós nunca tivemos mais de 50 pessoas em qualquer evento escolar. Isso é porque agora eles têm algo para ver, respondeu Henrique. Não estamos celebrando mediocridade ou aparências. Estamos celebrando transformação real. Sandra apareceu, trazendo Miguel que estava vestindo uma camisa de botão branca limpa, claramente nova e comprada especialmente para a ocasião. O nervosismo do menino era óbvio, mas havia algo mais, confiança. Era tênue, frágil como um filhote de pássaro tentando voar, mas estava lá. Como você está se sentindo? Perguntou Henrique, se agachando para ficar na altura dos olhos de Miguel. Apavorado, admitiu Miguel. E se eu estragar tudo? E se meu projeto for ridículo comparado aos outros? Então você terá aprendido algo, disse Henrique simplesmente. Miguel, deixe-me te contar um segredo sobre sucesso. Não é sobre ser perfeito. É sobre aparecer, tentar, e aprender com o que acontece. Você fez algo extraordinário nos últimos 6 meses. Construiu algo com suas próprias mãos e cérebro. Isso já é uma vitória, independente de como a apresentação corra. Professor Augusto apareceu, carregando o projeto de Miguel cuidadosamente. Era um robô movido a energia solar que poderia classificar materiais recicláveis, uma ideia que Miguel tinha desenvolvido depois de ver montanhas de lixo em seu bairro misturando plástico, vidro e metal. Pronto? Perguntou Augusto, e havia uma gentileza genuína em sua voz que não estava lá 6 meses atrás. Miguel assentiu. Acho que sim. As últimas 6 meses tinham transformado não apenas Miguel, mas também Augusto. O professor mais velho havia perdido aquela amargura que definia seus traços. Ele sorria mais. Ria com os alunos em vez de apenas para eles. E nas sessões semanais de terapia que Henrique continuava a financiar, estava desenterrando décadas de dor e frustração que havia envenenado seu ensino.
Não era perfeito. Havia momentos em que velhos padrões emergiam, um comentário brusco aqui, uma suposição preconceituosa ali. Mas agora ele percebia. Corrigia. Pedia desculpas. Estava fazendo o trabalho. As luzes do auditório diminuíram. Dona Márcia subiu ao palco para abrir o evento, mas Henrique sabia que a verdadeira estrela da noite não era ele, nem o programa, e nem mesmo os projetos impressionantes. Era a transformação que esses projetos representavam. Um por um, estudantes apresentaram. Uma garota chamada Júlia desenvolveu um aplicativo para ajudar idosos a lembrar de tomar medicamentos, inspirada por sua avó com Alzheimer. Um menino chamado Carlos criou um sistema de filtragem de água usando materiais encontrados em ferros velhos, porque sua família ainda não tinha água potável confiável em casa. Cada projeto contava uma história. Cada história era um testemunho de resiliência, criatividade e o que acontece quando você dá recursos e crença a crianças que foram sistematicamente subestimadas. Então chegou a vez de Miguel. Ele subiu ao palco, suas pernas tremendo visivelmente. Colocou seu robô na mesa central. Por um momento aterrorizante, ele apenas ficou lá, congelado, olhando para as 200 pessoas encarando de volta. Henrique segurou a respiração. Sandra apertou sua mão sem perceber. Até Augusto estava visivelmente tenso. Então Miguel respirou fundo e começou. Meu nome é Miguel, disse ele, sua voz tremendo mas crescendo mais forte. E há 6 meses, alguém me disse que eu nunca seria nada. Que era um desperdício de tempo. Um silêncio absoluto tomou conta do auditório. Por alguns dias, eu acreditei, continuou Miguel. Eu estava pronto para desistir. Mas então alguém apareceu e me mostrou que uma pessoa estava errada não define quem você é. Suas escolhas definem. Seu esforço define. E as pessoas que decidem acreditar em você definem. Ele ligou seu robô. O pequeno aparelho ganhou vida, seus painéis solares brilhando sob as luzes do palco. Miguel colocou uma mistura de materiais recicláveis em uma esteira. O robô começou a trabalhar, usando sensores simples que Miguel havia programado para identificar plástico, vidro e metal, separando cada um em compartimentos diferentes. A audiência observou em silêncio fascinado. Eu construí isso porque meu bairro tem lixo por toda parte, explicou Miguel, agora com mais confiança. E eu pensei, e se pudéssemos tornar a reciclagem mais fácil? E se as pessoas não precisassem classificar tudo manualmente? Eu sei que meu robô não é perfeito. Às vezes ele erra. Mas está aprendendo. Assim como eu. Ele pausou, olhando diretamente para onde Henrique estava nos bastidores. Doutor Henrique me disse que o cérebro humano não sabe que você é pobre. Ele só quer aprender. E isso mudou tudo para mim. Porque eu percebi que a única pessoa que estava me impedindo de tentar era eu mesmo. Bem, eu e algumas outras pessoas que não acreditavam em mim. Seu olhar se moveu para professor Augusto, que estava visivelmente emocionado. Mas até essas pessoas podem mudar, disse Miguel. Se elas quiserem. Se elas fizerem o trabalho duro de admitir que estavam erradas e tentarem ser melhores. Quando Miguel terminou sua apresentação, a audiência ficou de pé. A ovação foi ensurdecedora. Dona Rosa estava chorando abertamente, seu rosto brilhando com orgulho. Professores que 6 meses atrás mal notavam Miguel agora aplaudiam com entusiasmo genuíno. Henrique sentiu algo que não experimentava havia anos, lágrimas ameaçando cair. Ele piscou rapidamente, mantendo compostura, mas Sandra notou. Você fez isso, ela sussurrou para ele. Você realmente fez isso. Não, corrigiu Henrique, observando Miguel receber parabéns de outros estudantes. Ele fez isso. Eu apenas dei a ele as ferramentas e a crença. O trabalho duro foi todo dele. Depois que todos os projetos foram apresentados e os prêmios foram distribuídos, Miguel ganhou primeiro lugar em sua categoria. Henrique subiu ao palco para as palavras finais. Hoje vocês viram 8 projetos extraordinários, começou ele, sua voz ressoando pelo auditório agora silencioso. Mas o que vocês realmente viram foi prova de algo que nossa sociedade constantemente esquece. Talento está distribuído igualmente. Oportunidade não está. Ele deixou isso assentar. Cada criança neste palco hoje veio de circunstâncias que estatisticamente deveriam limitar seu potencial. Famílias de baixa renda. Escolas com recursos inadequados.
bairros onde violência e fome são realidades diárias. E ainda assim, quando demos a eles recursos, mentoria e, mais importante, a mensagem de que eles eram capazes de grandeza, olhem o que aconteceu. Henrique começou a caminhar pelo palco, sua presença magnética capturando cada olhar. O projeto Dona Beatriz tem 6 meses de idade. 6 meses. E já vimos taxas de participação escolar aumentarem em 42% entre nossos alunos-alvo. Notas melhoraram em média 27%. Mas as estatísticas não contam a história real. Ele apontou para a audiência. A história real é Júlia Ali, que 6 meses atrás estava pronta para abandonar a escola para trabalhar em tempo integral ajudando sua família. Agora ela está planejando ir para a universidade estudar ciência da computação. A história real é Carlos, que estava sendo recrutado por uma gangue local. Agora ele passa suas tardes no laboratório de ciências em vez de nas esquinas. A história real é Miguel, que foi dito que era um desperdício de espaço. Agora ele está projetando soluções para problemas que engenheiros profissionais não resolveram. A emoção em sua voz era inegável agora. Mas a história real também é sobre os adultos nesta sala, continuou Henrique. Professores que tiveram a coragem de examinar seus próprios preconceitos, que admitiram que podiam fazer melhor, que escolheram mudança difícil em vez de status quo confortável. Seu olhar encontrou Augusto na multidão. Mudança é possível em qualquer idade, disse ele. Redenção é possível. Mas requer algo que nossa cultura frequentemente não valoriza: humildade. A humildade de admitir que você estava errado. A humildade de pedir ajuda. A humildade de sentar aos pés de pessoas que você uma vez subestimou e aprender com elas. Henrique voltou ao centro do palco. Este programa vai continuar. Vamos expandir para outras escolas. Vamos alcançar mais crianças. Mas sempre com a mesma filosofia central que Dona Beatriz me ensinou há 32 anos. Cada criança merece alguém que acredite nelas, especialmente quando elas não conseguem acreditar em si mesmas. Ele pausou, olhando diretamente para a câmera que estava gravando o evento, footage que seria usada para apresentações futuras de financiamento. Se você está assistindo isso e é um professor, eu desafio você. Examine honestamente como suas próprias experiências e privilégios afetam como você vê seus alunos. Você está abrindo portas ou fechando-as? Se você está assistindo isso e é um estudante lutando contra circunstâncias difíceis, você não é suas circunstâncias. Você não é o que pessoas ignorantes disseram sobre você. Você é seu esforço, sua determinação e seu potencial ilimitado. E se você está assistindo isso e tem recursos, tempo, dinheiro, habilidades, eu imploro, invista em educação. Não apenas escrevendo cheques, mas envolvendo-se de verdade. Seja um mentor. Seja uma Dona Beatriz para alguém. Porque eu prometo a vocês, não há investimento melhor que vocês podem fazer. Quando Henrique desceu do palco, ele foi imediatamente cercado por pessoas. Pais querendo agradecer. Professores querendo aprender mais. Membros da comunidade querendo se voluntariar. Mas ele educadamente se desculpou e foi direto para Miguel. O menino estava parado ao lado de seu robô, ainda processando a magnitude do que havia acabado de realizar. Você foi incrível, disse Henrique, colocando uma mão no ombro de Miguel. Eu estava tão nervoso que achei que ia vomitar, admitiu Miguel com uma risada. Coragem não é ausência de medo, disse Henrique. É fazer a coisa mesmo quando você está apavorado. Isso é o que você fez hoje. Dona Rosa se juntou a eles, puxando Henrique para um abraço apertado que ele não esperava. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por devolver meu neto para mim. Por um tempo, eu estava perdendo. Agora eu vejo luz em seus olhos de novo. Ele sempre teve essa luz, Dona Rosa, respondeu Henrique gentilmente. Ele só precisava de permissão para deixá-la brilhar. Professor Augusto se aproximou hesitantemente, claramente inseguro sobre se seria bem-vindo neste momento. Miguel o viu e, após um momento de hesitação, sorriu. Professor, disse o menino. Obrigado por me ajudar com a programação. Eu não teria conseguido fazer o sensor funcionar sem o senhor. Os olhos de Augusto encheram de lágrimas. Miguel, a honra é toda minha. Você me ensinou mais nestes 6 meses do que eu ensinei em 35 anos. Era um momento de graça que Henrique sabia que era raro e precioso.
Transformação real. Não instantânea, não fácil, mas genuína. Sabe o que isto significa? Henrique disse ao grupo. Isto é apenas o começo. Miguel, daqui 6 anos, onde você se vê? Miguel pensou por um momento. Na universidade, disse ele, e pela primeira vez não soou como uma fantasia impossível, mas como um plano realista. Estudando engenharia. E talvez um dia eu possa voltar aqui e ser um mentor para outro garoto que alguém disse que não vale nada. Isso, disse Henrique, sentindo algo se quebrar e curar em seu peito ao mesmo tempo, seria a maior honra de todas. A Harley-Davidson rugiu para a vida mais uma vez, mas desta vez ela tinha um passageiro. Miguel, agora com 17 anos e vários centímetros mais alto, estava no banco de trás, seu próprio capacete firmemente no lugar. Era uma manhã de sábado ensolarada, e eles estavam a caminho de algo especial. Você está pronto para isso? Gritou Henrique por sobre o barulho do motor enquanto eles aceleravam pela rodovia. Pronto quanto eu vou estar, respondeu Miguel, sua voz misturando nervosismo e empolgação. Eles estavam indo para o campus da USP, Universidade de São Paulo, onde Miguel tinha uma entrevista para uma bolsa integral de engenharia. Seus últimos 5 anos haviam sido uma montanha-russa de crescimento. Ele havia passado de um estudante lutando para passar para o melhor aluno de sua turma. Ganhou 3 feiras de ciências nacionais. Foi aceito em um programa de verão de engenharia no MIT através de uma bolsa para estudantes brasileiros de baixa renda. E através de tudo isso, Henrique havia estado lá. Não como um salvador paternalista, mas como um mentor, um guia, um amigo. Eles falavam semanalmente, às vezes sobre física e matemática, às vezes sobre vida e sonhos, às vezes apenas sobre motocicletas e liberdade. Quando chegaram ao campus, estacionaram na frente do imponente prédio de engenharia. Miguel removeu seu capacete, seus olhos arregalados com admiração. É enorme, ele murmurou. Vai ser seu lar pelos próximos anos, disse Henrique com confiança. Você está pronto. Miguel respirou fundo. Você sabe, 5 anos atrás, quando o professor Augusto disse aquelas coisas, eu realmente acreditei nele. Eu olhava ao redor da minha casa, da minha escola, do meu bairro, e pensava, sim, ele está certo. Como alguém como eu poderia chegar em um lugar como a USP? Ele olhou para Henrique. Mas então você apareceu. E você não apenas me disse que eu era capaz. Você me mostrou como. E a diferença? A diferença entre ser dito que você pode fazer algo e ter alguém realmente te dar as ferramentas e o conhecimento para fazer é tudo. Como vai o professor Augusto? Perguntou Henrique. Era uma pergunta que ele fazia regularmente. Bem, respondeu Miguel. Ele está realmente diferente agora. Ainda tem seus momentos, mas ele percebe. E ele se tornou tipo uma lenda entre os estudantes de baixa renda na escola. Todo mundo sabe que se você está lutando, ele vai ficar depois da aula e te ajudar. Sem julgamento. Apenas suporte genuíno. Pessoas podem mudar, refletiu Henrique. Não facilmente. Não sem trabalho. Mas podem. Eles caminharam juntos pelo campus, passando por estudantes de todas as origens, alguns claramente de famílias privilegiadas, outros como Miguel, carregando o peso de serem os primeiros em suas famílias a alcançar educação superior. Você está nervoso com a entrevista? Perguntou Henrique. Apavorado, admitiu Miguel. Mas você sabe o que percebi? Nervos significam que você se importa. Significa que é importante. E eu prefiro estar nervoso indo atrás de algo importante do que confortável fazendo nada. Henrique sorriu. Você superou o professor. Aprendi com o melhor, respondeu Miguel com um sorriso. Na sala de espera, enquanto Miguel aguardava ser chamado, Henrique puxou uma foto desbotada de sua carteira. Era aquela mesma foto dele jovem, com Dona Beatriz no dia de sua formatura do ensino médio. Ela estaria orgulhosa de você, disse ele para Miguel. Dona Beatriz. Ela sempre acreditou que um ato de bondade, uma pessoa acreditando em outra, poderia mudar a trajetória de uma vida inteira. Você é prova disso. Não, corrigiu Miguel gentilmente. Nós somos prova disso. Eu, você, até o professor Augusto de certa forma. Estamos todos conectados por essa ideia de que é possível quebrar ciclos. Que pobreza não tem que ser destino. Que erros não têm que ser permanentes. Que mudança, crescimento real,
Está sempre disponível se você estiver disposto a fazer o trabalho. Quando chamaram o nome de Miguel, ele se levantou. Mas antes de entrar na sala de entrevista, ele se virou para Henrique uma última vez. Independente do que acontecer hoje, disse ele, obrigado. Por acreditar em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesmo. Por me mostrar que aquele professor estava errado. Por não me salvar, mas por me dar as ferramentas para me salvar. Miguel, disse Henrique, sua voz embargada, você salvou a si mesmo. Eu apenas segurei a porta aberta. Enquanto Miguel desaparecia na sala de entrevista, Henrique saiu do prédio e caminhou de volta para sua Harley. Ele sentou no banco de couro, olhando para o céu azul brilhante, e pela primeira vez em 32 anos, sentiu que tinha realmente feito as pazes com aquele garoto de 13 anos que foi humilhado e destroçado. Não porque ele havia se vingado de professor Augusto. Não porque ele havia provado seu valor através de sucesso profissional. Mas porque ele havia quebrado o ciclo. Porque Miguel não carregaria as mesmas feridas que Henrique carregou. E Miguel, por sua vez, ajudaria outra criança. E aquela criança ajudaria outra. Era como Dona Beatriz sempre dizia, mudança real não acontece em momentos dramáticos. Acontece em pequenos atos de bondade compostos ao longo do tempo. Uma pessoa acredita em outra, que acredita em outra, que acredita em outra. E gradualmente, uma geração por vez, fazemos o mundo um lugar onde menos crianças precisam de salvação porque menos crianças estão sendo destruídas para começar. Henrique ligou a moto, o motor V-Twin rugindo para a vida mais uma vez. Ele tinha outra reunião em 2 horas, outra escola, outra chance de replicar o projeto Dona Beatriz, outra oportunidade de abrir portas para crianças que foram ditas que não tinham futuro. Enquanto acelerava pela estrada, o vento em seu rosto, ele pensou sobre todas as crianças que tinham sido salvas. Todas as que ainda seriam. E todas as Dona Beatrizes anônimas que faziam este trabalho silenciosamente, sem reconhecimento, simplesmente porque acreditavam que toda criança merecia uma chance. Ele pensou sobre Professor Augusto, lutando diariamente contra décadas de padrões ruins, escolhendo redenção difícil em vez de amargura confortável. E ele pensou sobre aquele dia, 5 anos atrás, quando estacionou sua Harley na porta de uma escola e confrontou um passado que o havia assombrado por 3 décadas. Às vezes, pensou ele, a maior vingança não é destruir aqueles que nos machucaram. É curar-se o suficiente para garantir que eles não possam machucar mais ninguém. E se eles escolherem mudar no processo, bem, isso é apenas bônus. O som da Harley ecoava pela estrada aberta, um hino de liberdade e possibilidade. E em algum lugar atrás dele, em uma sala de entrevista na USP, um menino que foi dito que não valia nada estava articuladamente explicando suas ambições de usar engenharia para resolver problemas de saneamento em comunidades de baixa renda. O ciclo estava quebrado. A porta estava aberta. E o futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia brilhante.